Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam abundantemente no coração dos irmãos. Queridos, glória a Deus, hoje com muita alegria estamos dando início, de fato, aqui ao nosso estudo escatológico Daniel e Apocalipse. Semana passada nós demos aqui um prefácio, só para explicar para os irmãos como seria mais ou menos o modelo. E agora, de fato, estamos já adentrando, já começando as primeiras escavações, amados, para firmarmos os alicerces. É muito importante, amados, essa aula. Aconselho você a assistir até o fim. E vou sempre, nas outras aulas, estar pedindo para quem não assistiu essa aula, retorne aqui. Por quê, amados? Porque todo estudo bíblico ele precisa ter alicerces, precisa firmarmos uma linha de interpretação coerente, para que nós possamos extrair dos textos bíblicos a verdade. Por quê? Porque senão, amados, nós simplesmente vamos dizer ao texto aquilo que nós queremos e deixamos de ouvir aquilo que Deus quer falar através do texto. Então, que Deus te abençoe. Peço para você, por favor, seria maravilhoso poder já na próxima aula nós respondermos perguntas. Então me manda lá no WhatsApp a sua pergunta, a sua dúvida, a sua colocação, se você quiser fazer uma observação. Então, para que na próxima aula a gente possa estar colocando aqui para os irmãos, tá bom? Não fique tímido. Se você não quiser, eu nem coloco o seu nome. Mas não tenha vergonha, toda pergunta vai ser muito bem-vinda, vai ser uma alegria aqui poder estudar e trazer a resposta aqui na palavra mesmo para os irmãos, tá bom? Então fica esse combinado, sua participação vai ser muito importante aqui no decorrer aqui das nossas aulas, amém? Glória a Deus, vamos lá? Aleluias, vamos lá para a nossa tela de fundo, Glória a Deus, aqui está. Deixa eu diminuir aqui, irmão? O que importa é que ele cresça e eu diminua, Então, olha só que bênção. Aqui acho que já tá bom, Dá para ver tudo. Deixa eu colocar aqui o nosso logo aqui para frente. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ficou bom, Dá para ver bem. Amados, que bênção. Aqui é a nossa tela inicial, da nosso pano de fundo. Todos esses slides, se você quiser, eu disponibilizo à vontade, tá bom? Todas essas aulas aqui, esse show aqui de PowerPoint, tá bom? É só me pedir que eu tô enviando para quem quiser, tá bom? Vamos lá? Aqui, vamos. Oh, glória a Deus! Sejam bem-vindos! Aleluia, amados, é assim mesmo. Desculpa a moto aqui, irmãos? Deixa eu fechar aqui, vai diminuir aqui o barulho de fora, Perdão. Amados, é assim, quando nós somos novos, irmão, a gente faz besteira. E uma das minhas besteiras que eu fiz foi essa foto, irmãos? Olha só, coisa de menino, irmãos? Oh, que bênção! Aleluia, Jesus! Aleluia! Ficou uma bagunça essa tela aqui, irmão. A Luciana até falou assim, Fábio, mas essa tela tá uma bagunça, um monte de informação. Mas foi essa a ideia mesmo, para que você veja aqui os fogos, a alegria que está aqui no meu coração de estar aqui com você, meu irmão. Uma bênção, que você seja bem-vindo mesmo, que você seja abençoado nesses dias, amém? Eu vou mandar esse slide aqui também, com essa foto, tá bom? Para quem quiser. Vamos lá. Amados, eu vou passar aqui para os irmãos 3 pontos importantes de interpretação que nós devemos ter na nossa mente para quando nós formos nos depararmos com os textos que nós vamos interpretar, tudo bem? Então, como eu falei na aula passada, Apocalipse ele tem muitos pontos controversos, várias linhas e correntes de interpretação, então é necessário que nós sigamos, eu vou aqui passar para os irmãos a forma de interpretação que nos vai evitar de que pensamentos equivocados de interpretação venham sobre nós, tá bom? Então, o primeiro desses, amados, é importante que o aluno, o estudante de Daniel e Apocalipse precise entender que Deus, o nosso Deus, ele é o Senhor do tempo. Deus ele não está preso no tempo.
Pelo contrário, ele se limitou. Deus ele se esvazia da sua eternidade, porque o conceito teológico do Deus eterno é o Deus que sempre existiu e o Deus que sempre vai existir. Então, essa linha de tempo da existência de Deus é a eternidade de um lado e de outro. É o infinito. E Deus ele vê todo esse período com o mesmo olhar. Você vai ver isso pelas profecias bíblicas, que quando Deus dá o vislumbre para o profeta, nós vamos ver aqui já hoje, na aula de hoje, que Isaías ele olha e ele descreve o relato de um rei 200 anos antes, chamando ele pelo nome. Olha só que maravilhoso, não é? Então esse é o nosso Deus, é o Deus que sabe todas as coisas, é o Deus que vê todas as coisas com a mesma nitidez, tanto a eternidade no passado quanto no futuro, o nosso passado e o nosso futuro. Amém? Está aqui o salmista Davi que nos diz, porque 1000 anos aos olhos de Deus são como um dia, o dia de ontem, e que passou, e como uma vigília da noite. Quando você vê o termo 1000 anos, o 1000, né, nos escritos bíblicos, 1000 quer dizer infinito, um número muito grande. Então, 1000 anos, a eternidade para Deus é como o dia de ontem, como a vigília, como um curto espaço de tempo. Mas, olha só, 2 Pedro 3,8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, não se esqueçam, não ignorem isso, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quer dizer, um dia para Deus é como 1000 anos. O que isso quer dizer, irmãos? Como você definiria isso? Você imagina que nesse exato momento, irmãos, bilhões de pessoas estão fazendo coisas diversas. E Deus está visualizando todas elas com a mesma nitidez, conhecendo cada uma delas, a sua quantidade de cabelos na cabeça, toda a sua história. Então, um dia para Deus é como a eternidade, e a eternidade para Deus é como um dia. Então, as revelações que nós vamos estudar, as profecias que nós vamos estudar nesses dias, irmãos, você precisa abrir o seu coração, o seu entendimento, que esse é o nosso Deus, é o Deus que vê todas as coisas com vislumbre de Deus, um Deus poderoso, um Deus que não está preso ao tempo. Amém? Irmãos, o segundo ponto que eu gostaria de deixar assim bem definido com os irmãos é que o nosso Deus, ele age na história. O nosso Deus, ele não perdeu o controle. Apesar do mundo que jaz no maligno, um mundo que se afasta de Deus a passos largos, queridos, Deus nos mostra desde o período bíblico, da história dos reis, dos profetas, que Deus ele está sempre no controle de todas as coisas. Deus ele não está perdido, esperando o agir do homem para ver o que ele vai fazer para remediar. Não, é um Deus que está agindo, está no controle, está preparando todas as coisas no seu tempo perfeito, para que na plenitude dos tempos, assim como foi a primeira vinda do nosso Senhor Jesus, assim seja também na segunda. É por isso que nós estamos começando pelo livro de Daniel. Nós vamos ver Deus, queridos, agindo poderosamente, preparando todo o contexto histórico, todo o panorama mundial para que Jesus viesse na sua primeira vinda. E assim como foi na primeira, também será na segunda. Porque o livro de Daniel ele é o apocalipse do Antigo Testamento. Então ele anunciou e se cumpriu. E da mesma forma como Deus agiu na política, Deus agiu nos reinos, nos impérios, para que viesse a primeira vinda do nosso Senhor Jesus, assim também está acontecendo hoje, nos nossos dias. Amém? Eu vou deixar aqui para os irmãos, olha só. Aqui, olha, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher,
nascidos sobre a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Quer dizer, a plenitude dos tempos, quer dizer, Jesus veio no momento certo, quando estava tudo preparado, na plenitude, quando tudo estava pronto, quando Deus já havia preparado todas as coisas, aí aconteceu a maravilhosa primeira vinda do nosso Senhor Jesus. Então, vimos isso, amados, em todo o Antigo Testamento, no período interbíblico, entre o livro de Malaquias, o livro de Mateus. Vimos no período das trevas, na Idade Medieval, né, amados? Aparecia, meu Deus do céu, o cristianismo, né, através do catolicismo romano, matou, roubou, tudo em nome de Deus, e você pensa, poxa, para que isso, né? E aí você vê o iluminismo, o renascimento, quer dizer, todo o homem evoluindo no pensamento, até que veio a reforma protestante. Então, amados, tudo na mão do Senhor, tudo Deus preparando todas as coisas para que também viesse agora a segunda vinda de Jesus, que está aí às portas, amém? Então, segundo ponto, amados, nós entendemos que Deus agiu e continua agindo na história, amém? Vamos lá. Amados, eu vou deixar aqui esse quadro para os irmãos. Eu aconselho você, para o vídeo, dá uma olhadinha nesse quadro, você vai ver que assim, nós vamos voltar muito nisso aqui. Então eu vou só dar uma pinceladinha, mas na verdade isso aqui vai ser quase a essência da nossa primeira fase aqui dos estudos. Nós vamos estudar aprofundadamente mesmo, porque isso aqui é o cumprimento das profecias, tá bom? Então não se preocupe, mas deixa aí esse quadro para você, tá bom? Para você se deleitar, né, amados? Eu vou só explicar para os irmãos mais ou menos. Isso aqui é um quadro cronológico, né, dos acontecimentos, né, a partir aqui da divisão do reino, né, quando as tribos ali elas se dividem entre o reino do norte com as 10 tribos e o reino do sul com a tribo de Judá e Benjamim, né, então fica ali Israel no reino do norte e Judá no reino do sul. Isso no ano de 931. Já no ano de 722, irmãos, ocorre a aniquilação do reino de Israel. Vêm ali os assírios no ano de 722 e eles exterminam o reino do norte. E a estratégia maligna dos assírios qual que era? Eles dominavam o território e faziam mistura de raças. Por quê? Porque o que é um povo? Um povo além de ser os seus habitantes, né, uma nação, também a sua língua, são as suas culturas, a sua religião. Então o que os assírios faziam para enfraquecer aquela nação? Eles traziam outros povos, misturavam, para quê? Para que enfraquecesse a religião, enfraquecesse os costumes, o patriotismo, né, ali, se bem que não era pátria ainda, mas se perdia. Então era estratégia maligna dos assírios para exterminar uma nação e poder dominar, né? Não ter dificuldade de domínio sobre aquele território. Isso foi no ano de 722 e persistiu a nação, o reino de Judá, até 612 a.C., quando veio o Império Babilônico e invadiu a Judá sua primeira invasão em 605 a.C., quando aí começa o livro de Daniel, quando Daniel é levado para a Babilônia, e aí começa a nossa história, 605 a.C. Depois, a segunda invasão leva mais o rei Joaquim, mais tantos outros, e na terceira invasão eles acabam com Jerusalém, destroem os muros, deixam a cidade desolada, isso já no ano 586 a.C. Esse quadro também tem algo muito gostoso aqui que eu deixei aqui embaixo, que são a linha também de atuação dos profetas, né? Aqui Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Jeremias,
Então você vai ver aqui, pelo período, você vai ver onde, né, período de tempo que os profetas atuaram, né? É gostoso aqui desse quadro, aqui você vê que Isaías, né, profetizou do ano 740 ao ano 700 a.C. Aí olha só, aqui no ano 538 ocorre parte do cumprimento das profecias de Daniel, que havia sido dado a ele, a Jeremias e a Isaías. Eles profetizaram esse momento. Aqui, esse ano 538, é ali quando Beltesazar está fazendo aquele banquete com os utensílios do templo e vem aquela mão e escreve, né? Pesado foste na balança e foste achado em falta, e hoje é tomado o teu reino de ti. E naquela mesma noite os gregos, eles dominam, os medo-persas, perdão, eles dominam ali a Babilônia e tiram ali o poderio da Babilônia, e começa o Império Medo-Persa através de Ciro, né? Ciro, olha só que gostoso. Isso foi no ano 537 a.C. E Isaías já falava de Ciro. Olha a perfeição, irmãos. Isaías 44, 28. Quem diz de Ciro é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Olha só Deus agindo na história, Deus no controle de todas as coisas. Então, estava ali Isaías, 200 anos antes, já falando a respeito de Ciro, que iria libertar o povo, que ia liberar ali a reedificação do templo, dos muros, e assim foi a profecia. Deus deu a Daniel e a Jeremias primeiramente que aquele cativeiro seria pelo prazo de 70 anos, e precisamente em 70 anos aconteceu a libertação do povo, e assim ocorreu, né, amados? E esse é o Deus no controle, até que no ano 444, quando ocorre o terceiro regresso, né, ali já quando Neemias volta para edificar os muros, né? E ali começa, depois da reedificação dos muros, tem um período ali de profecia de Malaquias. E Malaquias começa a falar para o povo, né, através em nome de Deus, né? O povo estava lá, o templo estava construído, os muros estavam reerguidos, mas cada um só estava preocupado consigo mesmo, guardando dinheirinho em saco furado, né? Tinham se esquecido dos necessitados, se esquecido dos sacerdotes, cada um só estava preocupado consigo mesmo. Até que se encerra esse período, e do ano 400 até o ano 0, o nascimento de Jesus, aí nesse período, aqui no ano 331, né, primeiramente começa o Império Grego. Os gregos dominam, vem aqui o Alexandre o Grande, e começa a implementar o pensamento grego, o helenismo, né? E tudo isso profetizado no livro de Daniel. Vamos lá. E tudo isso era necessário. Por quê? Porque Deus, o Deus que age na história, ele precisava da ação, da atuação dos gregos, do pensamento grego, para que viesse a plenitude dos tempos e que Jesus viesse. Vamos lá? As contribuições do Império Grego, amados. Isso aqui eu vou passar bem rapidamente, que a gente vai ver melhor mais tarde, tá bom? Os gregos, eles contribuíram para a língua. Imagina só, amados, o mundo todo era dividido pela língua, e Alexandre ele tem essa ideia: eu vou unificar o mundo. Vai ser
território que nós dominarmos, nós vamos nós vamos impor a essas pessoas que elas tenham essa segunda língua. O grego vai ser a segunda língua de todos os povos. Isso foi importante? Muito, né, irmãos? Muito, porque imagina só se Paulo, nas viagens missionárias, né, se cada lugar que ele fosse tivesse línguas diferentes, né? Então, esse pensamento da língua unificada facilitou demais a disseminação do Evangelho pelo mundo. A escrita da Septuaginta, irmãos. O que era a Septuaginta? É o Antigo Testamento escrito no grego. Então, o Antigo Testamento pôde ser levado para as outras nações, para os outros territórios, né? E como que isso ia acontecer, né? Vamos lá. Evolução do pensamento filosófico, quer dizer, os gregos começaram a fazer os questionamentos, né, sobre a palavra, sobre a sua existência, que você vê ali Sócrates questionando, né, Aristóteles. Isso foi muito importante. Por quê, amados? Quando vem o cristianismo, tanto que quando você lê ali no Evangelho de João, capítulo 1, como que começa? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? O que João está fazendo ali? Ele está respondendo uma questão filosófica dos gregos, porque eles questionavam o Logos, o Verbo, a palavra, e João fala assim, olha, a palavra que vocês procuram é Jesus. Jesus, ele é o Verbo vivo, né? Então, o pensamento filosófico, essa busca por esse questionamento, Jesus é a resposta. Então isso facilitou muito também a propagação do Evangelho. A diáspora, irmãos, o que foi isso? Esse general aqui, Antíoco Epifânio, que foi um símbolo do anticristo, né, nesse período interbíblico, ele fustigou, né, o povo judeu, espalhou, né, eles profanou o templo, sacrificou porcos, né, ali no templo para profanar mesmo, e houve ali a diáspora, quer dizer, foi judeu para todo lado, né? Eles fugiram pelo mundo para escapar da morte, né? E o que aconteceu? Em todo o mundo havia uma sinagoga judaica, já tinha a mesma língua, né? Já tinha o grego, tinha a Septuaginta já traduzida também ali para os povos, e tinha sinagogas, então o Evangelho já preparado, né? Tanto que quando Paulo ia nas viagens missionárias pregando de cidade em cidade, nas cidades ali da Ásia Menor, ele ia pregar onde? Nas sinagogas. Isso foi devido a essa diáspora, esses judeus que se espalharam pelo mundo. E o proselitismo judaico. Com esse espalhar dos judeus pelo mundo, eles começaram a fazer prosélitos. O que eram? Eram novos convertidos. Pessoas que não eram judeus e se convertiam ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso é maravilhoso? Sim, porque quando Paulo chegava para pregar o Evangelho, ele não precisava ir lá atrás explicar sobre Abraão, sobre Isaque, sobre Jacó. Paulo podia falar assim, olha, o filho de Abraão, o filho da promessa, foi esse que veio, foi Jesus. Esse Deus que vocês conhecem, ele enviou o seu filho. Então, toda essa contribuição, amados, do Império Grego para a propagação do Evangelho. Só que precisava ainda, depois do Império Grego, que foi muito rápido, veio já o Império Romano. Os romanos, eles já... vou deixar essa tela aqui para os irmãos, se você quiser dar uma paradinha e olhar aqui um pouquinho, né? Mas eu já vou passar aqui para os irmãos para vocês verem aqui a contribuição do Império Romano para preparar a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. Organização política mundial. Os gregos, eles tiveram essa preocupação da língua, da escrita,
da cultura, só que não havia um poder político centralizado, e os romanos fizeram isso. Quer dizer, Roma virou a capital do mundo, de lá saíam as leis, de lá saíam, tanto que na história você vai ouvir a respeito da Pax Romana, né? Quer dizer, toda a legislação, a forma de leis, trouxe paz, quer dizer, a paz do mundo, né? Mas havia uma lei geral, uma lei que era obedecida em todo o mundo. Por quê? Porque havia uma organização política centralizada, isso por causa de Roma. O pensamento da unificação das raças. Cada raça tinha sua individualidade, só que não havia fronteiras. Né? Tanto que você vai ver aqui o livre trânsito entre as províncias, quer dizer, não havia mais fronteiras, as pessoas poderiam transitar livremente. Isso foi bom, amados, para o Evangelho? Claro, preparação para que Cristo fosse anunciado, fosse pregado. As pessoas podiam ir de cidade em cidade, província em província, né? Sistema de estradas, irmãos, olha só, tem aquele ditado, né? Todas as estradas levam a Roma. Por quê? Porque o Império Romano fez isso, né? Fez estradas que ligavam as províncias e todas elas culminavam em Roma, né? Então, para facilitar o trânsito por estradas, a carência de uma religião, né, espiritual e única também, né? Por quê? Porque com o pensamento helenista havia uma liberdade, que as pessoas poderiam ter a sua religião. Mas com todo esse trânsito, amados, de religiões que podiam circular, né, isso causou aquele sentimento sobre aquele vazio. Quer dizer, qual é a religião certa? Quer dizer, todo esse panteão de religiões, de deuses e de mitologia grega, mitologia romana, isso trouxe um vazio no homem. Por quê? Porque tanta variedade, né, você termina criando no coração do homem, para assim, não, tem coisa errada, é necessário, tem alguém que é maior, tem uma religião que é maior do que essa, né? E a evolução da navegação. Irmãos, não preciso nem falar, né? As viagens missionárias de Paulo foram através, né, a maior parte delas, se não fosse a navegação, ele não teria condição, e isso foi no Império Romano, né? Glória a Deus. Resumindo, essa frase aqui, amados, ela está na nossa apostila, tá? A apostila, ela tá legal, todo esse conteúdo dessa aula tá lá na apostila também, então se você quiser, também eu vou estar enviando para você, tá bom? Esse entendimento deveria nos levar a uma reflexão de quanto Deus está atuando na vida do homem na atualidade, hoje, né? Na área política, científica, tecnológica, religiosa, moral, em todos os aspectos, sendo uma preparação para o advento dos acontecimentos apocalípticos. Quer dizer, toda essa questão desse declínio moral, irmãos, toda essa questão da política, né, amados, da ciência, da tecnologia, né, amados, é muito necessário. Eu lembro quando eu era adolescente, nós íamos aqueles filmes do arrebatamento, né, e nós vimos o sinal da besta, a pessoa com aquele carimbão na testa, né, enorme, né, e hoje com a tecnologia a gente sabe que não precisa mais disso, já é uma preparação, né? Claro, a tecnologia precisava crescer, a ciência evoluir para que o sinal da besta fosse na testa, fosse na mão, né? Então, isso eu estou dizendo só um ponto, né, amados? Mas para nós meditarmos todo esse contexto político, né, que estamos vivendo hoje, há dúvida no nosso coração que Deus está trabalhando na política hoje? Glória a Deus. Para encerrar, irmãos, o terceiro ponto, vou ser bem rápido aqui, as interpretações bíblicas. Eu vou passar aqui para os irmãos, rapidamente, 3 escolas de interpretação. O que são escolas de interpretação? São linhas de interpretação teológica
é claro, todo intérprete ele precisa ter um padrão ali de interpretação, para que haja coerência na interpretação. A grande questão que eu quero trazer para os irmãos é as vantagens dessas escolas e quais são as suas desvantagens e qual nós vamos seguir. Amém? Vamos lá? Rapidinho. A interpretação passadista. O que essa escola de interpretação do Apocalipse ela diz? Que toda a revelação, todas as profecias, elas na verdade elas dão conta de coisas que já aconteceram. Toda a profecia já se passou e é tudo do passado, né? Então, nada projetado para o futuro, tudo já aconteceu, né? Depois a gente vai tratar melhor sobre isso, tudo bem? A interpretação histórica, que simplesmente as revelações, as profecias bíblicas, simplesmente elas se limitam na história do homem. Somente no nosso passado, parte do futuro, mas só tem fundamento histórico, não tem cunho espiritual. Quer dizer, uma vertente mais radical dessa linha de interpretação acredita que nem Cristo não vai ter novos céus, nova terra. Isso faz parte de uma história da humanidade para frente. Aqui vai ser o céu mesmo, aqui vai ser o inferno e pronto, é história. O resto, toda a interpretação das profecias faz parte da história da humanidade. Interpretação futurística. Tudo é uma projeção do futuro. Quer dizer, toda a profecia bíblica do livro de Daniel, o livro de Apocalipse, são simplesmente projeções para o futuro. Essa corrente teológica, amados, ela deu origem à nossa a corrente teológica que é adotada muito pelos pentecostais, que é a corrente de interpretação dispensacionalista. Quer dizer, quem são esses? São aqueles que acreditam que Deus ele agiu na história através de dispensações e que as profecias bíblicas dizem respeito a uma dispensação que está por vir, né? Quer dizer, é o milênio, o pós-milênio, né? Então tem lá suas vantagens essa interpretação e suas desvantagens, e a gente vai ver um pouquinho melhor aí para frente, tá bom? A simbólica. Essa escola simbólica, o que ela diz, amados? Que tudo simplesmente são símbolos. Não, por exemplo, Daniel, ele fala lá nas suas profecias que ele viu uma besta, ele viu um leão de 4 cabeças, ele viu um urso, né? Então todos esses símbolos que Daniel está apontando ali, ele está simbolizando, ele está querendo falar de alguém, mas como ele não pode, né, porque Daniel era um escravo, então ele não podia escrever do imperador, então ele usava um símbolo de um animal, que na verdade ele não estava vendo nada daquilo, né? O João, na ilha de Patmos, quando ele escreveu o Apocalipse, ele estava preso e a carta era para as igrejas. Então ele necessitava escrever com símbolos, para que ele não podia falar de César, né? Era o César, era o imperador romano. Não, então ele colocava um animal, uma besta, né? Então, colocando que essa escola entende que tudo é simplesmente um simbolismo, que não é nada real, né? Interessante, né? Mas parece meio louco, mas o meu professor da faculdade teológica, ele acreditava nessa corrente, né? Então parece que é meio absurdo, mas é uma vertente, sim, é uma escola teológica. E a escola literal, que diz que realmente Daniel viu um leão de leopardo lá de 4 cabeças, e viu um urso, uma besta, e aquilo mesmo, os animais mesmo, é a besta mesmo, tudo é literal, não tem interpretação para nós interpretarmos a revelação. Não, é aquilo mesmo, são monstros e tudo é literal.
Qual é o problema, amados, dessas escolas? Tudo que nós, amados, colocamos como uma caixinha, né? Eu vou interpretar dentro dessa escola. O que acontece, irmãos? Nós terminamos correndo o risco de impor ao texto aquilo que nós queremos que ele diga para nós. Se eu falar para você, irmãos, nós vamos seguir a linha futurística. Então nós não vamos considerar todo um passado, o que é muito importante. É só passado, então não vamos pensar no futuro. Então todas essas se não houver uma moderação, né, uma temperança para nós ponderarmos, retermos o que é bom, né, por tudo à prova e reter o que é bom, como está aqui em 1 Timóteo 5, 21, nós vamos correr o risco de todas as vezes nós vamos a um texto com preconceito, corremos o risco de dizermos ao texto aquilo que queremos que ele nos diga e vamos fugir da interpretação. Então, qual é a corrente que nós vamos seguir, amados? Nós vamos seguir uma corrente moderada. Nós vamos ver o contexto histórico. Através do contexto histórico, nós vamos analisar o passado, projetando para o futuro. Amém? Essa vai ser a nossa corrente, nossa forma de interpretação. Tá bom? Pastor. E para finalizar, amados, nós vamos interpretar usando esses pontos. O Deus é o Deus do tempo, é o Deus que age na história, e nós vamos levar essa corrente moderada de interpretação. Humildade, né, irmãos? Isso é muito importante, nós entendermos que, é claro, nós amamos as Escrituras, queremos estudar as profecias, mas com a humildade de saber que somos aqui, estamos nessa carne, né? Sabemos que o nosso Deus é infinito, é grandiosíssimo, e a nossa busca tem que ser feita com muita humildade, reconhecendo que somos limitados, mas que amamos ao Senhor, amamos a Sua Palavra e vamos estudá-la com amor e com humildade. E um coração puro. Um coração puro. Por quê? Olha só o que Daniel nos diz. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, amados, o ímpio ele não entende por quê? Porque o ímpio é aquele que sabe o bem que tem que fazer, mas não faz. Então, se nós estivermos com o coração puro, irmãos, querendo aprender para pôr em prática, para vivermos isso, para esperarmos a segunda vinda de Jesus, nós vamos entender. Os sábios entenderão, os puros de coração vão entender. Então, que no teu coraçãozinho, meu irmão, que nós possamos estar nos desarmando, com um coração humilde, um coração puro, querendo nos preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus, estarmos preparados. Essa é a nossa busca, esse é o nosso desejo aqui no nosso curso escatológico Daniel e Apocalipse. Amém? A partir da próxima aula nós já vamos entrar nos textos. Peço a você que se empenhe aí, que você leia antes, se você quiser, ali o capítulo 1º, 2º já de Daniel, para você estar já bem ali inteirado. Mande as suas perguntas e as suas observações também. Vai ser um prazer, uma alegria estarmos juntos. Que Deus te abençoe, meu amado. Que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Senhor Jesus, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor amado, nos prepare para esse momento, Senhor amado, que ele nos revele, Senhor, a tua verdade, Senhor, que todo pensamento humano caia por terra, Senhor amado, e a tua verdade possa brilhar em nossos corações, para a tua glória, para o teu louvor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, nos abençoa nesses dias. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Fica na paz do Senhor.